Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui dentro do canal da Constituição e Cidadania, trazendo para vocês, eu espero que seja mais um programa de interesse, que é um programa de entrevistas, sempre trazendo alguma personalidade, não só do mundo jurídico, mas vamos dizer especialmente do mundo jurídico, da advocacia, da magistratura, do Ministério Público e também de outras áreas, como eu disse agora há pouco, para a gente poder trocar algumas ideias. Antes eu gostaria de agradecer aqui esse espaço que o diretor, meu querido amigo Jorge Bolsinhas, doutor Adriano Ferreira também, coordenador geral, nos chancelou aqui para podermos desenvolver toda essa atividade dentro desse canal, né, da Constituição e Cidadania. E aliás, fica aí também a sugestão, sugira temas, deixe seus comentários, faça suas observações, críticas, elogios, tudo é bem-vindo para a gente poder aprimorar e deixar um programa ainda melhor. E nós vamos começar essa entrevista conversando com meu querido amigo, Paulo Antônio Papini. Doutor Paulo Antônio Papini, advogado, como tá? Tudo bem? Meus amigos, prazer mais uma vez em revê-lo. Paulo Antônio Papini, meus queridos, ele é aquele advogado que se chama de, a gente fala na gíria, né, de balcão, umbigo no balcão. Esse é advogado realmente da prática. Eu acho legal a gente trazer todo tipo de personalidade. Nós vamos começar conversando com essa figura adorável, um profissional de primeiríssima grandeza, vai adicionar muito para quem está assistindo. Você que está aí, jovem advogado, advogado que já está há muito tempo no mercado, que já tem muitos anos de advocacia, não importa. Pode ter certeza que vai aprender bastante com o Dr. Paulo Papini, que nós vamos conversar aqui hoje. Mas, Paulo, aqui é um pouco diferente, viu? A entrevista nossa aqui. Aqui a gente vai fazer uma coisa meio mesclada, não é aquela coisa hiper, mega formal do mundo jurídico. Então eu vou começar com uma pergunta que não tem nada a ver com o mundo jurídico, mas para a gente poder seguir em frente. Qual era a brincadeira preferida que você tinha quando você era criança, na tua infância? Bom, agora você vai... Eu vou ter que me apresentar como um maluco, né? Porque quando eu era criança, minha família é grande, mas eu sou caçula. E meu irmão mais velho, depois de mim, tem 7 anos a mais que eu. Então eu tinha que brincar sozinho. Minha brincadeira preferida quando eu era criança era montar o cenário da brincadeira. Era montar o cenário, pegar os Playmobils, colocar na posição certinha. Você era meio diretor de cinema? E daí ficava um pouco ilegal, sabe? Tipo, daí eu nem queria mexer mais. Tá certo. Quando montava o cenário, eu já estava feliz. Satisfeito de ver aquilo lá. É isso aí. Bom, pessoal, o Paulo Papini, ele é mestre em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, onde ele também está fazendo o doutorado dele, além de ser advogado aqui em São Paulo e em várias outras praças aí do Brasil. Mas o Papini, deixa eu te falar uma coisa, como é que você avalia, você que é um processualista de escola, como é que você avalia essa aproximação do processo civil e da Constituição? Eu diria até mais, eu diria até uma aproximação não só da Constituição, mas do próprio direito constitucional. Como é que você vê essa aproximação? Então, eu estava pensando sobre isso, né? E não é nem tom de crítica que eu vou falar, tá? O próprio ministro Barroso fala que princípios são valores, né? Aquele historiador, o Robesbaum, falava da era dos impérios, era dos extremos. Eu acho que no direito brasileiro, hoje, para o jovem profissional, a gente está na era dos princípios. O judiciário, cada vez mais, a tendência dele é julgar com base em princípios e não necessariamente na lei. Você acha que isso é bom? É ruim? É assim, eu sou de uma época, tá? Então talvez, eu acho ruim porque é um mundo novo, na verdade, tá? Que se abriu. É um mundo novo. É assim, a gente é de uma época que a gente aprendia a Kelsen ali, sabe? Tá na lei, é o que é certo. Uhum. Mas assim, independentemente de ser bom ou ser ruim, é o mundo que vivemos. Por exemplo, apesar da lei falar que o salário é empenhorável até o limite de 40 mínimos ou 50 mínimos, acho que é 50 mínimos, agora deu branco, o STJ recentemente decidiu em sentido contrário. Recentemente, não tem artigo de lei algum que diz que o carro é um bem empenhorável, mas saiu no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que uma mãe autista não pode ter o carro penhorado. Por conta do princípio da dignidade da pessoa humana. Lógico que seria uma temática mais ampla, podemos até abordar mais adiante, mas
não seria aí já uma manifestação até de um ativismo judicial? Eu acho que é. Eu acho que mais uma vez, eu acho ativismo judicial bom, eu acho péssimo. Mas estamos falando De do uma mundo tendência. que a gente está vendo hoje, de uma tendência, na verdade. E você está vendo essa tendência como irreversível, veio para ficar no Brasil, vamos dizer. Não sei se vem para ficar, mas vai demorar um bom tempo para sair do nosso judiciário, do nosso ordenamento jurídico, até porque os juristas mesmo encaram, de uma certa forma, como positivo. Ou pelo menos muitos encaram. Né? Olha, a maior parte dos críticos do ativismo judicial criticam o ativismo judicial quando é contrário a seus interesses. A gente falou uma vez sobre isso, Ativismo do bem, ativismo do mal. É o ativismo no fiofó alheio refresco. Né? Mas então, assim, eu acho que, na verdade, por exemplo, a questão do artigo 139, inciso 4 do CPC, pode suspender passaporte, não pode suspender passaporte, Quais os limites, né? quais os limites? Mas essa aproximação do direito processual civil, ou do processo civil, com a Constituição, você falou dos valores, tudo, dos princípios, você entende, no final das contas, você avalia isso como algo bom ou não? Assim, eu avalio como bom, porque, na verdade, eu acho que o princípio jurídico, o princípio geral de direito, ele ilumina a norma, tá? E muitas vezes ele até cria a norma, por exemplo. Princípio da vedação e enriquecimento sem causa. Não existia no Código Civil de 1916 e foi inserido no Código Civil de 2002. Eu tenho um pouco de dificuldade de você pegar um texto legal que diz A e uma interpretação constitucional baseada em princípios, etc, 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 diz B. Diz uma coisa totalmente diferente. Diz algo totalmente diverso Entendi. do que o texto diria, tá? E deixa eu te fazer uma outra pergunta, já mais aí dentro do processo. Você entende, que é um tema que é polêmico, eu converso com várias pessoas aí e não consigo ter um consenso assim. Você entende que o CPC 2015, dentro do processo, não dentro do arco, vamos dizer, seria melhor que o CPC de 73, mas dentro do processo civil, ele foi um avanço? Foi. Meu ver, foi um avanço. Você acha que foi um avanço? Foi um avanço. Foi um avanço. Ele pode avançar mais ainda. Ele pode avançar mais ainda com mecanismos que existem dentro dele e que estão sendo subutilizados ou sequer estão sendo utilizados. Então destaca aí para o nosso telespectador aí quais seriam assim alguns poucos, né? Alguns pontos assim, pontos positivos e pontos negativos. Você acha que ficaram alguns pontos que você falou, isso aqui ficou muito bom, uma boa solução, e isso aqui ficou aquém ou poderia ser melhor? Eu vou falar de uma solução que, na verdade, é meu trabalho de mestrado, isso daqui, tá? Execução provisória de sentenças em primeiro grau, sem sequer prestação de caução. Levantamento de valores. Isso já existe ou não? No CPC, não. Isso é uma construção, na verdade, que eu cheguei a essa conclusão, porque agora me deu branco, é o artigo 256, que fala de julgamento antecipado parcial de mérito, não é isso? É o artigo 256, sou ruim de decorar artigo de lei. O artigo 256 do CPC fala em julgamento antecipado parcial de mérito. Bom, daí se vocês lerem o artigo 256 do CPC, vocês vão descobrir o seguinte, que o próprio artigo fala que o recurso de agravo de instrumento contra aquela decisão é recebido apenas e tão somente no efeito devolutivo, inclusive no que diz respeito ao levantamento de valores. Quer dizer, transitou em julgado ali. E depois, se modificar a decisão, o tribunal... Mas aí não abriria um espaço para uma insegurança jurídica grande? 80% das decisões de primeira instância são mantidas. Isso eu pesquisei. Você fala decisão interlocutória? Não, Ou as sentenças. 80% delas são mantidas. Mas No Tribunal de Justiça. 20% é uma faixa de risco grande, hein? Não, mas é que tá. 80% são mantidas. Eu estou um pouquinho errado no número. 70% são mantidas, 15% são parcialmente modificadas. Mas esse parcialmente modificado é uma sucumbência recíproca, alteração de verba sucumbencial, etc. Eu acho assim, se você pode prender uma pessoa, e eu sou favorável à prisão a partir do julgamento de segunda instância, se você pode exercer uma sentença, se você pode executar uma sentença penal condenatória a partir de um julgamento de segunda instância,
Por que você não poderia executar uma sentença a partir de um julgamento em primeira instância? O sistema brasileiro ficou disfuncional, porque se você entender que você pode executar a sentença penal condenatória a partir do julgamento de segunda instância, e tem até essa questão hoje no júri, que você, em tese, pode até executar a partir da sentença em primeira instância, né? Se eu pegar meu carro, te atropelar e te matar, e for condenado por dolo eventual, eu vou preso antes da sua família receber indenização. Porque para receber indenização vai ter que ter primeira, segunda instância, isso é recurso especial. Se prevalecer a prisão em segunda instância, estão querendo modificar agora a Constituição. É que tem a questão do júri agora, né? Tem essa discussão também sobre o júri, que boa parte do Supremo, inclusive Dias Toffoli, entende que não. No caso do júri, vale a decisão colegiada de primeira instância. Vai preso. Vai preso. A partir de uma sentença de primeiro grau. Já que nós estamos falando em prisão, minha próxima pergunta tem a ver com isso. Vocês devem saber, o Papini certamente sabe, recentemente um advogado foi preso por tumultuar o processo. Ficou preso uma temporada aí, entrou até com habeas corpus, se não me engano, aqui em São Paulo. Perdeu, aí teve que entrar no STJ, finalmente o STJ determinou a soltura do advogado. Não tem previsão para que você mande prender alguém por tumultuar o processo. Ele pode ser punido, mas não com prisão. A que você debita esse tipo de postura, Papini? Você acha que nós estamos vivendo, os juízes estão assim, vamos dizer, depois desse fenômeno da magistratura que foi o Sérgio Moro, você acha que os juízes estão mais propensos a tomarem posturas, vamos dizer assim, mais arbitrárias, extremas ou não? Sim. Da onde que vem isso? Sim. Bom, nossa, a resposta para isso é muito complexa. Porque, assim, é ativismo judicial, porque supostamente foi um crime de calúnia que o advogado teria cometido. Eu até li o processo, parece que ele se excedeu um pouco nas falas. Mas se exceder nas falas, não pode permitir uma violação dessa. Não, e mesmo que fosse, vamos imaginar que ele tivesse xingado o juiz teria que abrir uma queixa-crime, começar um processo novo, não mandar prender no próprio processo. E não cabe preventiva em crime com pena menor a 4 anos, né, que são os crimes contra a honra. Mas daí vai mais longe ainda. Existe um movimento hoje na sociedade, tá, e também no judiciário, que chegou de criminalização da advocacia. É verdade. Existe a tendência de criminalizar a advocacia. Eu mesmo, não posso citar nome, mas eu assinei um habeas corpus, tá? E não sou criminalista, mas eu assinei um habeas corpus, até porque o advogado que foi o paciente, ele queria um não criminalista para assinar esse HC. O meu cliente foi preso, advogado, no processo ligado à Operação Lava Jato, ter orientado o cliente dele a não celebrar a delação premiada. Nossa, é grave, hein? Gravíssimo, eu diria. Tá? E assim, então assim, é ativismo judicial, é um autoritarismo por parte do judiciário que existe, e assim, e que mostra também que o Brasil é um país disfuncional, né? Porque assim, eu não sei quem foi que deu essa definição, que a justiça no Brasil, ela oscila entre o pêndulo, impunidade e arbítrio. Teve certa vez um advogado, faz pouco tempo, tá? Na Praia Grande, não foi um advogado. A parte deu um murro na cara do juiz. Você ficou sabendo desse caso? Não, não fiquei sabendo. A parte deu um murro na cara desse juiz. Saiu pela porta da frente do fórum. Um advogado? Não, não foi um advogado. A parte. Deu um murro na cara do juiz e saiu pela porta da frente do fórum. Poderia ter sido preso em flagrante. Deveria ter sido preso em flagrante. Deveria ter sido preso em flagrante. Eu já vi coisas graves também que não derem nada. Não tão graves quanto isso, mas que não derem nada. Agora, você ser preso porque você peticionou, tá? Você fez uma petição meio mal criada? Eu já fiz várias petições mal criadas. Parece que no caso desse advogado não foi só a questão, eu nem sabia tanto dessa questão de ser mal criada, mas que ele peticionava de maneira a não deixar o processo se desenvolver, caminhar. Bom, mas tudo bem, é uma atitude condenável, vamos dizer logo claramente. Também não é porque nós estamos aqui na casa dos advogados que eu vou condenar uma prática que, a meu ver, pelo menos, não é adequada para um advogado, né? Fazer uma chicana jurídica. Mas
é muito claro também que você não pode mandar prender um advogado porque ele fez isso. Não tem previsão legal para esse tipo de conduta. Quem faz chicana jurídica, ou quem tumultua o processo tem que ser preso. Não é o caso. E mesmo que tivesse isso, um desacato, uma coisa qualquer, tem que ser apurado num processo autônomo, um processo próprio. Você não pode ali fazer uma justiça, desculpa o termo, fast food, e vou mandar prender aqui mesmo e tal. Não tem cabimento isso. E E olha, você acha que isso pode, então, é como você está dizendo, pode ser um eco aí, vamos dizer, de Lava Jato, sim, de Sérgio sim. E Moro? olha, eu sou defensor da Lava Jato. Eu sou defensor da Lava Jato. Acho que ela é importante, mas hoje tem muita gente batendo palma para qualquer violação que existe contra a advocacia, como se o advogado fosse inimigo do país. O advogado está sendo confundido também com o cliente, né? Sim. E com a conduta que o cliente adotou, verdade. Estão confundindo, na verdade, o criminoso com o defensor do criminoso, Exato. né? Essa que é a questão. E que perspectivas que você vê aí para o nosso processo civil aí, vamos dizer, num médio prazo, curto prazo, médio prazo? Você acha que, por exemplo, vou citar algumas coisas, no CPC tem a questão do processo cooperativo, colaborativo entre as partes, a criação de um calendário comum entre as partes, algumas coisas assim. O CPC também ele prestigia muito aquela solução chamada solução alternativa, mediação, arbitragem, conciliação. Você acha que tudo isso daí há um horizonte de concreção? Vamos Então, observar vamos ou não? lá. O negócio jurídico processual, eu acho que é algo que, para mim, funciona muito bem. O negócio jurídico processual, principalmente se firmado antes do processo existir, tá? Na fase contratual, isso é muito fácil. Porque na fase Então explica aí para o nosso telespectador o que seria esse negócio processual. Por exemplo, negócio jurídico Tem processual... jovens advogados aí que gostariam de saber. Artigos 189 e 190, artigos 189 e 190 do novo CPC, que não é mais tão novo assim, mas... É o que nós temos aí. É o que nós temos, né? Então, e para mim é novo CPC sempre. Artigo 189 e 190 do novo CPC prevê que as partes podem alterar especificidades do processo de modo melhor a atender seus interesses. Então, por exemplo, eu estou litigando contra o cliente do Minhoto, mas aí a gente fala, pô, Minhoto, precisamos de 15 dias de prazo para agravo de instrumento? A gente não pode fazer um agravo de instrumento em 7 dias? Vamos colocar no termo aqui? Submetemos ao juiz, o juiz aprova, pronto. Aquilo passa... E o negócio não tem limitação no CPC. Você pode dispor sobre... Porque prazo recursal, tem uma não seria norma cogente. Então, não tem umas discussões se você vai ampliar prazo. Tem advogado que acha que você pode ampliar prazo. Tem advogado que acha que você pode escrever em outro idioma no processo. Ou tá? seja, está uma cláusula aberta. Mas tirando grandes, eu digo maluquices, tá? Porque você não pode também submeter outros jurisdicionados ao seu capricho processual. Eu acho que dentro de uma razoabilidade, reduzir o prazo um pouco, que as partes se obriguem, a gente faz isso no escritório, por exemplo, que as partes se obriguem a verificar o processo via internet para não depender de publicação. Tudo bem que isso hoje cai um pouco por terra, mas porque hoje a publicação ela acontece muito pouco tempo após o efetivo despacho, a efetiva sentença. É processo eletrônico, né? Mas a gente pegou uma época que o despacho saía hoje e a publicação ia sair em março do ano que vem, em abril do ano que vem. Só começava a contar prazo depois. Isso começava a contar prazos depois. Ou, por exemplo, a gente coloca muito no escritório, quando a gente faz contrato de locação, que o recurso de apelação só tem efeito devolutivo, a parte já pode executar de forma imediata qualquer valor, inclusive levantar os valores do processo. Mas acredito que para a gente ter um negócio jurídico, como o Papini está explicando aqui, com essa amplitude, precisaria ter uma mudança de mentalidade muito grande, você não acha, dentro da advocacia? Olha, daí Nós temos uma cultura, me parece, um pouco mais beligerante, um pouco mais... Então, mas o O judiciário... bom advogado é aquele que vai até o fim, Então, mas o briga... judiciário está tão complicado, porque daí eu pego a frase de um chefe que eu tive, do Ricardo Azevedo Leitão, por coincidência irmão da Miri Leitão, e ele falava uma coisa que é uma grande verdade, eu descubro no meu dia a dia. O mais fácil hoje é lidar com o advogado da parte adversa. O complicado é o juiz. Ou o serventuário, né? O juiz, o serventuário, quem atrapalha o processo, quem dificulta
o caminhar do processo não é o advogado da parte contrária. Até porque, muitas vezes, não é legal também para o advogado. Claro, tem o advogado do devedor, que sabe que o cliente deve. Quer procrastinar. E está ganhando dinheiro, está ganhando honorários, até mesmo porque eu já advoguei em situações dessa, tá? Não vou... Todo mundo aqui advoga, você advoga. Você não defende só inocente, né, Minhoto? Tá certo. Você não defende só inocente. Mas... Tudo bem, tem esse caso do advogado, mas, em regra geral, todo advogado quer concluir o processo do seu cliente de forma mais rápida, mais célere possível. Eu sei, eu não vou citar o nome do banco, mas eu tenho muito processo na área bancária, tá? E eu vejo assim, antes mesmo do novo CPC, já havia uma colaboração. Eu vou contar um caso rápido que aconteceu uma vez. Eu tive um processo uma vez contra o Banco Itaú, e daí a gente fez um acordo no meio do processo, estabelecendo o seguinte: eu concordava com a sentença, eu apelei da sentença e tinha uma sucumbência que já era alta e poderia ficar mais alta ainda. Então a gente fez um acordo nos seguintes termos: o Banco Itaú me pagava aquela sucumbência de forma imediata e eu abria a mão de qualquer elevação do valor daquela sucumbência. Mesmo que você ganhasse. Mesmo que eu ganhasse a apelação. Sim, entendi. Sem abrir mão da apelação, vai ser julgada. Sem abrir mão da apelação. Olha, a juíza, não vou homologar esse acordo, porque eu nunca vi isso, não existe acordo parcial, se recusou a homologar. E já estava na vigência do CPC 2015. CPC 73, na época estava se falando do CPC de 2015, isso foi em 2010 ou 2011. Assinamos um agravo de instrumento. Em conjunto. Em conjunto. Olha que bonito. Eu e o advogado do banco. É bonito ver essas coisas, né, pessoal? Princípio da cooperação, sabe? Isso chama-se criatividade aplicada à advocacia. Você pode precisar disso amanhã ou depois, um caso seu, em relação a um caso bem interessante, o exemplo. Eu vou até resgatar isso para te mandar depois. Mas, Papini, mais uma vez voltando àquelas nossas perguntas, já meio fora do direito, mas tem a ver com o direito também que você falou agora há pouco. Eu falei, você também falou sobre o jovem advogado, né? Tá aí. Você está com quantos anos? 47, faço 48 amanhã. 47. Vamos regredir a, vamos colocar 20 anos atrás? Você com 27 anos, ou 22, 23 anos. Imagine que você encontra com você mesmo, na rua, com 23 ou 24 anos. O que você gostaria de falar agora, você falar agora para o Papini de 23, 24 anos, que você acha que teria sido útil para você, lá atrás? O que você queria ter ouvido, que você fala, pô, se eu tivesse ouvido isso, teria me ajudado. Vale o número da Mega Sena? Aí se apelou. Não, estou falando de cunho moral, de cunho valorativo. Então, de cunho O valorativo... que você acha uma coisa que você fala, pô, teria me ajudado? Primeiro assim, eu não teria aberto a mão do direito com todos os percalços que tem a advocacia, com todos os percalços, tá? Com todos os Não percalços. teria feito uma rota diferente? Não teria feito, profissional? Não teria feito uma rota diferente. Acho que eu teria feito, talvez... Olha, eu posso falar uma coisa? São muitas pequenas coisas que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, na relação com o cliente, na relação com colegas. Por exemplo, eu vou falar isso para advogado jovem, porque o advogado jovem passa muito por isso, tá? O advogado jovem passa muito por isso. Acho que duas coisas que serve colocar aqui. Primeiro, foge de cliente que só quer te pagar no ad êxito, que não quer correr risco. Fuja desse cliente. Você só perde tempo e às vezes você tem até uma chance de ter uma dor de cabeça. Desgaste. Olha, eu defendo pro bono advogados no Tribunal de Ética da Ordem, tá? A maior parte dos casos que eu peguei, para defender foi de advogado que cobrou valores irrisórios para o cliente. É muito difícil você ter um advogado que cobrou caro, sabe? Aqueles casos extremos, né? Dificílimo, tá? E assim, o segundo ponto, que agora deu branco, não quero falar qual era o segundo ponto, mas que também era importante. Mas olha, sabe o que eu vou te fazer? Você já fica nesse esquema aí. Nós vamos fazer agora, viu, pessoal, uma homenagem ao saudoso Antônio Abujanra, que quando ele terminava o programa dele, o querido programa Provocações da TV Cultura, ele falava, como eu vou falar agora para o Papini,
olha para aquela câmera lá, Papini, tá no close lá com você, e usa toda a liberdade que você quiser para falar uma coisa que você falou, nossa, agora eu estou com liberdade total para falar o que eu quiser. Pode ser ligado ao direito, ao Brasil, à política, ao que você... Deixa um recado aí para os nossos telespectadores. Olha, falar uma frase que eu acho que se aplica a todo mundo e às vezes o sujeito, não sei lá, se formou um pouco mais tarde ou acha que não tem o dom para coisa, etc. Eu vou citar duas pessoas. Um, para mim, foi o maior estadista de todos os tempos, Winston Churchill. Nunca é tarde para você ser o que deveria ter sido. E daí eu vou citar o maior advogado que o Brasil já teve em todos os tempos. Se não foi o maior, está entre os maiores. Márcio Tomás Bastos foi estagiário dele, Valdir Trocoso Pérez. Oh, tem, tá? tem a minha integral concordância, o espanhol. Valdir Trocoso Pérez. E Valdir Trocoso Pérez, eu gravei essa aula. A aula de encerramento da minha turma do Mackenzie em 1996, foi ele que proferiu aquela aula magna. E ele disse uma coisa que me marcou. Estudem sempre. Porque na minha vida profissional, eu já vi muita gente burra ficar inteligente e gente inteligente ficar burra. Ele me falou isso, eu gravei aquilo como ensinamento e eu hoje... Segue. E não, eu hoje encontro com profissionais que eram medíocres, limitados, e um dia o cara pegou, sabe? Se destaca. Se enfiou a cara nos livros É isso aí. e virou um grande advogado, não vou falar quem é. E o contrário também, colegas meus de faculdade querem falar, pô, esse cara é gênio, esse cara vai voar. Olha, pessoal, vou até pegar o gancho aqui para a gente encerrar a entrevista aqui com o Papini para falar, tem aquela frase que diz, né, nada substitui o talento, em termos. Na verdade, nada substitui o trabalho. Estudo, Sim. trabalho, dedicação, nada consegue segurar isso daí. Pessoal, agradeço a sua atenção, os que nos acompanharam até agora, a sua paciência, o carinho da sua atenção. Como eu disse, coloca aí os seus comentários, as suas sugestões, críticas também. O que você acha que pode melhorar, pode ser modificado, ok? O mais importante, curtam, compartilhem. Isso, nas redes sociais, coloca no seu Instagram, coloca no seu Facebook, no YouTube mesmo. Entra aí no canal da ESA, né? E vamos em frente, porque esse Deem programa... like, deem dislike. Esse programa é feito para vocês, é para a comunidade dos advogados e aqui a comunidade da ESA. E falar uma coisa importante só, tá? Porque é importante para vocês. Quanto tempo de advocacia? Eu estou com 20 anos de advocacia. Eu tenho 24 anos de advocacia. Quase 50 anos de advocacia aqui. De graça, né? É isso aí. A gente está comprando alguma coisa? Papini. Minhoto. Pessoal, Mais uma vez, prazer revê-lo. Até a próxima, um abraço. Tchau, Valeu, tchau. meus amigos. Valeu.